De Salmos, capítulo de número 32. Salmos, capítulo 32. Nós vamos ler todo ele, que ele é pequeno, são apenas 11 versículos. E como Deus tem falado no nosso coração, tem nos despertado para que a igreja se alimente e observe o que significa pecado na nossa vida, para que nós não venhamos às vezes a pecar inconsequentemente, para que nós não venhamos a cair nas armadilhas do mundo. O Senhor está nos preparando para esse tempo, para nós fugirmos da aparência do mal. Amém? Livro de Salmos, no capítulo de número 32, o tema a qual intitulei, porque já há um tema nesse capítulo, né? Mas o Senhor colocou no meu coração como tema: não esconda o seu pecado. Amém? Livro de Salmos, capítulo 32, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão não se chegam a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Glória a Deus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, os justos. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Pai, eis aqui a tua mensagem desta noite. Senhor, como incansáveis adoradores, ó meu Deus, estamos aqui para exaltar o teu nome, para engrandecer a ti, ó Pai, cada dia mais. Glória a Deus. Porque sabemos, ó Pai, que a tua grandeza, ela excede todos os tempos, ó Pai. Glória a Deus. E prolongará por os séculos dos séculos. Aleluia. E sabemos, ó Pai, que em ti, ó Deus, não há engano. Que a tua fidelidade com o seu povo, Pai, ela perdurará para sempre. Sim, e a tua benignidade, Pai, ela se prolonga em nossas vidas todos os dias. Aleluia. E nós precisamos de ti, Pai, e confiamos em ti. Portanto, ó Deus, seja conosco e abençoa, Pai, o teu povo. Consagra, Pai, as tuas ovelhas, para que o inimigo não nos toque, Pai, para que o inimigo não os ataque, para que o inimigo, Pai, não tenha poder sobre as ovelhas, ó Senhor, que pertencem a ti, ó Deus.
em nome de Jesus, e para a tua glória. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Primeiramente, nós vamos lembrar que já estamos no segundo semestre, né? Do mês do ano de 2024. E para quem tinha dúvida no coração e pensava que 2024 ia ser um ano difícil, mas pela graça do Senhor, nós já vencemos a metade dele, né? Glória a Deus. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. E por isso estamos alegres. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Antes de iniciarmos a palavra, nós precisamos entender que a definição de pecado. Muitas das vezes nós ficamos em dúvidas em algo que possa ser pecado e aquilo que não possa ser pecado. Existe alguma passagem bíblica que você vai encontrar o Senhor falando em pecado, em transgressão, em iniquidade. As três coisas, tanto a transgressão, quanto o pecado, quanto a iniquidade, se formam em um. Porque a iniquidade é pecado e a transgressão também é pecado. Mas por que a Bíblia diz em frases diferentes? Por que é falado iniquidade e transgressão? Para que nós possamos discernir quando nós erramos, quando nós transgredimos, quando nós pecamos contra Deus, quando nós pecamos contra a lei, tanto da terra quanto as leis do céu. Nós precisamos definir, precisamos discernir por que pecamos e como pecamos e como vamos falar com o Senhor através da nossa falha, da nossa iniquidade. O salmista aqui, ele começa dizendo que bem-aventurado, ou seja, feliz. Bem-aventurado significa alegre, feliz é o homem, né? Bem-aventurado é o homem a quem a transgressão é perdoada e o pecado é coberto. E no versículo 2 ele continua dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Amém? Primeiro vamos falar sobre o primeiro versículo. A transgressão perdoada, o pecado perdoado. Às vezes nós pensamos assim: agora, já que Deus me perdoou, então eu estou livre para pecar de novo. O apóstolo Paulo ensinou muito sobre o pecado aos romanos, porque as pessoas pensam que já que está debaixo da graça, pode pecar livremente, ou seja, cada vez que eu pecar, eu peço perdão ao meu Deus, e Ele me perdoa, e está tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. Uma vez eu fui pregar lá na igreja, lá do Betânia, né, Mariana? Do pastor Thelma ainda, né? E Deus me falou muito sobre pecado naquele tempo. E eu lembro que Deus colocou no meu coração que o pecado na nossa vida, ele precisa acontecer como um acidente na nossa vida. O pecado não pode ser proposital. O pecado às vezes pode acontecer nas nossas vidas, talvez por uma falta de vigilância, talvez por um pequeno deslize. Nós pecamos, mas sabendo no nosso coração que aonde
nós pecamos, aonde nós caímos, nós precisamos reconhecer que precisamos consertar. Eu lembro que eu falei sobre o pecado e eu também falei sobre iniquidade, porque a iniquidade é nada mais, nada menos você fazer a coisa certa no momento errado. Iniquidade é você fazer algo que é certo, mas porém na hora errada. Então a palavra está dizendo aqui que Deus, que Ele vê o homem alegre, o homem feliz, quando o seu pecado está perdoado e as suas transgressões também perdoadas. Ou seja, para Deus, como está escrito em Isaías, você vai ler, poder colocar para nós, 43, versículo 25, a gente vai perceber que quando Deus perdoa o nosso pecado, é diferente do perdão do homem para o homem. Prestem bem atenção, o perdão de Deus para o homem é diferente do perdão do homem para o homem. O Deus está dizendo: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e de todos os teus pecados não me lembro. Ou seja, se Deus apagou, está apagado, amém? Amém. Mas imagina o homem quando perdoa o homem. Quando eu digo homem, estou me referindo ao ser humano, a ambos os sexos. Vamos dizer que eu aborreci uma pessoa, porque tem palavras, irmãos, que ferem, que deixam marcas para a vida toda. De repente você vai ferir uma pessoa com uma palavra tão grave, que mesmo que ela te perdoe, ela nunca mais vai ter a mesma confiança em você. Nunca mais. Nunca mais. Pode ter certeza. Porque o homem é carne, é pecaminoso. Então a gente tem que ter muito zelo com as palavras. Nós precisamos ter muito zelo com o que falamos, com o que conversamos, porque tem pessoas que se ferem facilmente, outras já recebem a palavra com mais suavidade. Mas dependendo da direção da palavra, ela é pior do que uma espada, e a pessoa não recebe bem, e por resto da vida, por mais que ela te perdoa, ela vai te ver diferente. Amém? Mas Deus não é assim. O Senhor não age dessa forma. Ele está dizendo que os nossos pecados, depois de perdoado, Ele não mais lembra. Aleluia! Aleluia. Por isso nós adoramos esse Deus. Aleluia. Por isso nós servimos a um Deus que é puramente perfeito. Glória a Deus. Por mais que o homem tente alcançar a perfeição, nunca vai se igualar ao coração de Deus. E quando nós falamos de pecado, nós lembramos de quê? Do nosso coração. A palavra está dizendo no versículo 2 que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade. O que significa imputar? Imputar é inserir, é colocar. Como acontece, por exemplo, uma pessoa que tem um problema em um braço, ou uma perna, ou um dedo, um acidente vascular, ou um acidente que não dá para emendar mais, o que é feito? É amputado a sua perna, ou seja, é arrancado. Mas amputar é ao contrário, imputar é lançar, é colocar. Deus jamais vai imputar a maldade no homem. Nunca vai. Pelo contrário, Ele vai amputar a maldade. Ele vai tirar do coração do homem a maldade.
Eu estava vendo um documentário um dia desse e eu gostei muito da palavra que o pregador estava dizendo sobre o coração. E aí Deus me mostrou que o nosso coração, ele não é diferente um do outro. O mesmo coração que bate no meu peito, bate no coração de cada um do ser humano, e é o mesmo, tem o mesmo formato, né? É de carne, é cheio de veias, convém o sangue para o cérebro, manda informações para os... É uma comunicação de cérebro e coração. E o Senhor me mostrou que os dois precisam estar alinhados: mente e coração, coração e mente, cérebro e coração, coração e cérebro. Mas o coração, ele vive sem o cérebro? Sim, o coração vive sem o cérebro, mas o cérebro não vive sem o coração. Então nós não vivemos sem Deus, mas Deus vive sem nós. Amém? Então nós precisamos de ter esse discernimento, que ainda que nós caímos, ainda que nós pecarmos, nós vamos continuar sendo humanos, pecadores, imperfeitos ou perfeitos, mas Deus vai continuar o mesmo Deus. Aleluia. Porque Ele é imutável. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Deus é imutável. E nós precisamos entender que todas as vezes que nós falarmos com Deus, Ele vai ter uma resposta perfeita para nós. Basta que o nosso coração esteja ligado a Ele, assim como o nosso coração está ligado ao nosso cérebro. Amém? Amém. Deu para entender? E não adianta eu dizer, achar que meu coração é diferente do ladrão, do estuprador, do traficante. Não, meu coração é o mesmo, só que o que habita no meu não está no dele, e o que não está no dele, está no dele, não está no meu. Quando uma criança começa a crescer, começa a andar, ela começa a gravar as coisas, ela sente que o brinquedo alegra ela mais do que o outro, ou seja, já está começando a inserir no seu coração aquilo que é bom para ela. Então, se você der coisas boas a uma criança, ela vai alimentar de coisas boas. Seu coração vai crescer cheio de coisas boas. Mas se você alimentar uma criança desde pequena com maus conselhos, com palavras erradas, ensinando caminhos errados, o coração dela vai estar se enchendo daquilo que ela alimenta. E quando nós viemos para a igreja, não é diferente. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos abastecer nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, recarregar o nosso espírito de coisas boas que só encontramos na palavra do Senhor. Amém? Nós precisamos recarregar o nosso coração sempre de coisas boas. Mas há uma palavra nesta noite que Deus trouxe para nós, a partir do versículo de número versículo 3, o salmista está dizendo: olha, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aqui na versão está a mesma coisa. Eu queria que vocês meditassem bastante nesse versículo 2. 3. Perdão, versículo de número 3, né? Prestem bem atenção.
quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. O salmista está dizendo que, enquanto ele guardou silêncio, enquanto ele deixou de confessar o seu pecado a Deus, enquanto ele foi inserindo no seu coração o pecado, a transgressão, iniquidade, o coração vai enchendo de tudo de mal. E assim o salmista, ele estava já em uma situação, ele conta que os seus ossos já não estavam mais suportando, ou seja, a sua carne já estava definhando. E quando ele fala, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, envelheceram a minha carne, assim como Jó fala na sua dificuldade, na sua doença, Jó fala dessa sequidão, Jó fala dessa amargura, Ana fala da amargura de alma quando ela almejava ter um filho. Tudo isso vai definhando a pessoa, isso vai oprimindo a pessoa. Volta para nós o versículo 4, Mariana. E o meu humor se tornou em sequidão de estio. Nós precisamos entender o que significa essa sequidão de estio. Prestem bem atenção. Quando passa um tempo sem chover, como nós estamos passando por bastante tempo sem chover, mas o salmista, ele tinha uma inspiração grande sobre essas questões, porque naquele tempo muitos castigos houveram em Israel, mais propriamente em Samaria, quando Elias repreendeu a chuva. E a palavra perfeita para o povo da roça, o agricultor, estio significa estiada, um tempo sem chuva. Um tempo sem chuva, a terra ela seca, as árvores secam, ou seja, elas vão definhando, vão se destruindo, e assim o salmista se sentia em uma sequidão, em uma estiada sem chuva, em uma terra seca e sem vida. Misericórdia. E quando a pessoa chega a um ponto de estar em uma sequidão de estio, é porque ele já não tem mais forças. Quando nós olhamos para uma pessoa viciada em drogas, por exemplo, você vê que aquela pessoa, ela vai se definhando, ela vai se desgastando, o brilho dela vai apagando, ela vai se secando, ou seja, ela não tem mais força, ela está assim, em uma condição, para que aos olhos do homem, irrecuperável. Aos olhos do homem, sim. Aos olhos do homem, aquela pessoa não tem mais recursos. Mas a palavra do Senhor diz, no versículo de número 5, ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes o meu pecado. O salmista, ele está revelando que ele teve essa força, ele teve essa condição, ele teve ainda uma força diferenciada, ele teve uma força suficiente para confessar a Deus. E muitas das vezes as pessoas, quando estão afundadas em pecado, elas perdem essa
A força do homem, ela fica totalmente incapaz. Mas quando ele busca no Senhor, quando ele confessa o Senhor, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor e as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Glória a Deus. E muitas das vezes a pessoa fala assim: eu não tenho mais força, eu não tenho mais condição de falar com Deus. Ele precisa de quê? De uma ajuda. Ele precisa de alguém que interceda e que ore por ele e que zele por ele. Então, quando nós queremos resgatar uma alma das mãos de Satanás, é uma obra grande para fazer. Não é uma obra comum, porque aquela pessoa já não tem mais força, ela está completamente em sequidão. Não há mais força, não há mais vida, não há mais vontade, desejo de ter uma vida normal. Diga misericórdia. Misericórdia, Jesus. Meu Deus. Então agora o salmista está dizendo que ele confessou ao Senhor e pediu ao Senhor que perdoasse as suas transgressões e perdoasse a maldade do seu pecado. E no versículo 6 ele diz: por isso todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas. Ou seja, quando a palavra diz aquele que é santo, aquele que é fiel, vamos colocar no lugar do santo o crente, né? Por isso todo aquele que é crente, que crê em Deus, orará a ti a tempo de poder te achar, até no transbordar de muitas águas, e elas não lhe chegarão. Ou seja, se Deus nos levantou para sermos perfeitos, para sermos fiéis a Deus, para ser um seguidor de Cristo, nós precisamos levar essa força às pessoas que não têm força, inserir naquela pessoa uma palavra de ânimo, inserir naquela pessoa que mesmo que ela esteja em completamente sequidão, ela ainda há recurso, não para o homem, mas para Deus, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Aleluias. Versículo de número 7, o Senhor está dizendo: tu és o lugar em que me escondo, tu me reservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Outra coisa que Glória a Deus. eu sempre, quando eu sou muito vigilante na rua, quando eu estou andando. Uma coisa eu aprendi logo no início do meu ministério aqui na igreja. O apóstolo Raimundo um dia falou para mim uma coisa que me fez crescer, ele dando testemunho para mim. Uma coisa que me fez crescer em entendimento é aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Então sempre eu estou ouvindo. E muitas das vezes você está na rua, você vê pessoas passando ao sol quente, ao dia claro, com músicas horríveis, aqueles sons mais nojentos, mais podres, e que muitas das vezes, aliás, alegram o mundo, né? O mundo agrada. Mas o cristão, ele se sente apertado no meio de uma multidão. Ele se sente como se estivesse sem espaço. Porque aquilo começa
a perturbar a vida da gente, porque aquela música não é para o crente, aquela música não é para aquele que crê em Deus, mas sim para aquele que acredita nas coisas do mundo. Por isso, quando o Senhor Ele nos cobre de alegres cantos, quando nós ouvimos um hino de louvores a Deus, quando nós ouvimos ouvimos a pregação de um salmo, por exemplo, né? Nós nos alimentamos a nossa alma, alimentamos o nosso espírito, mas aquelas músicas horríveis, ela coloca a pessoa ainda mais ao pó, mais decaída ela fica, cada dia mais ela se distancia de Deus, porque a música, o som não é um cântico de livramento, mas sim de, vamos dizer, um cântico de derrota, né? Um cântico de declínio. Uma pessoa que passa o dia todo ouvindo músicas, cânticos de livramentos, hinos que purificam o nosso ouvido, o nosso coração, toda esta pessoa é bem-sucedida. Glória a Deus. Cânticos de livramentos. Por isso o salmista diz: Tu és o lugar em que me escondo e me preservas da angústia. Tu cinges de alegres cânticos de livramentos. Aleluia. Só o Senhor pode nos dar isso. Glória a Deus. Nos cingir de alegres cânticos para nos livrar da angústia. O salmista, ele continua dizendo, aliás, Deus agora responde ao salmista dizendo: olha, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. A partir do momento em que nós levamos uma palavra de Deus a uma pessoa, é como se o próprio Deus estivesse falando com aquela pessoa, porque nós usamos a palavra do Senhor. Nós, quando lemos a palavra de Deus, falamos a palavra de Deus, nós estamos falando por Ele. Então, cada vez que nós levamos a palavra a alguém, nós estamos instruindo ele ao caminho que ele deve seguir, para que os olhos do Senhor estejam sobre ele. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa, eu queria relembrar aqui, quando Isaías fala, Isaías capítulo 4, versículo 25, queria que a Mariana colocasse, Isaías capítulo 4, versículo de número 25, amém? É 4 mesmo? Não é versículo 4, não, perdão. Não é Daniel, perdão. Daniel 9,15. Daniel 9,15. Quando nós lemos a passagem do capítulo 9 de Daniel, você vai encontrar uma oração. A oração de Daniel, ela é extensa, mas eu separei apenas um versículo para que nós aprendamos a falar com Deus como Daniel falou. Sempre que você puder, você leia a oração de Daniel, capítulo 9 do livro de Daniel. Mas no versículo 15 ele diz: olha, agora pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa
e ganhaste para ti nome. Como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ou seja, nós temos, Senhor, procedido como ímpio. Daniel está colocando tanto ele quanto todo Israel como ímpio. Temos procedido impiamente. Ou seja, o pecado ele não pode ficar escondido no nosso coração. O pecado não pode ficar guardado no nosso coração, para que não aconteça a sequidão a qual o salmista está dizendo. E muitas das vezes nós pecamos contra alguém, ou alguém peca contra nós, e nós deixamos de consertar aquele erro, deixamos de confessar a Deus, e nós vamos só adquirindo sequidão. Outra coisa que nós precisamos lembrar, que confessar a Deus o pecado é confessar também algo que nos acompanha, algo que nos oprime. Por exemplo, muitas pessoas que sofreram algum tipo de perseguição no passado, muitas pessoas que sofreram alguma agressão na infância, por exemplo, né? Pessoas que tiveram um passado obscuro, talvez por algum parente, por alguma pessoa que fez algum mal. A gente, quando era criança, por exemplo, nós graças a Deus, eu particularmente tive uma infância muito boa, mas teve muitas pessoas que foram molestadas ainda quando jovens, e deixaram de confessar, deixaram de guardaram aquilo. Outra hora, uma mágoa de esposo para esposa, uma mágoa de esposa para o esposo, né? Ou uma ferida de um namoro bem mal sucedido. Essas coisas tudo, elas geram sequidão na pessoa. Esse mal, a pessoa vai falar assim: mas não foi eu que busquei o mal. Mas aconteceu. Eu entrei pelo caminho errado e me dei mal, e eu começo a guardar aquilo para mim. Eu entrei pelo caminho errado e as coisas não deram certo, eu fui ferido e eu não confessei ao Senhor para que Ele me livrasse daquela perseguição, daquela perturbação. Muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas que vão nos ofender, que não vão ter, vamos dizer assim, um caráter apropriado para nos pedir perdão. E isso acontece, que nós como crentes, nós somos perseguidos, né, vamos dizer. Tem pessoas que nos ofendem com cada palavra, que se nós fôssemos ímpios, devolveríamos ao mesmo nível ou pior. Mas o crente, ele sabe discernir. O crente, ele sabe como absorver. Ele vai pedir perdão tanto para ele quanto para a pessoa que ofendeu, né? Interessante, né? Mas se nós formos agir da mesma forma, guardar aquele sentimento: fulano me ofendeu e eu vou guardar ódio de fulano, eu vou ficar amargurado, eu vou ficar remoendo aquela maldade, sempre eu vou estar me secando por dentro, porque eu não tirei aquele mal de dentro de mim. Outro dia, eu conversando com um rapaz, e ele falou comigo assim: mas o cara é ímpio mesmo, é muito ímpio. Aí ele falou comigo assim: Sérgio, você acredita que Deus falou comigo hoje de manhã? Eu falei: eu não duvido não.
você não duvida? Eu falei assim, não duvido não, mas você não é crente? Eu falei assim, eu sou crente, por isso mesmo que eu não duvido. E Deus tem falado com você, ué. Mas pode. Deus fala com o que Ele quiser falar. Agora, o discernir é diferente, né? De repente Deus vai te usar, mesmo você sendo ímpio. Mas a palavra de Deus, ela quer que nós sejamos, né, tipo assim, paralelo ao Senhor. O crente tem que pensar como Deus pensa. O crente tem que agir como Deus age. Quando nós olhamos para a passagem do capítulo 16 de Atos, quando Paulo e Silas estavam na prisão, presos por ter libertado uma mulher de espírito imundo, de espírito de adivinhação, a palavra diz que o carcereiro, ele perguntou para Paulo e para Silas: olha, o que nós devemos fazer, o que eu devo fazer para ser salvo, para receber, para ter a aliança que vocês têm com Deus, para ter esse Deus que anda com vocês? Então Paulo respondeu: olha, é só você crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Né? Então é simplesmente assim: crer que há um Deus que pode mudar a vida das pessoas que ainda que esteja desenganadamente pelo homem. Amém? Nós já estamos quase terminando. Versículo 9, ele diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, porque senão não se chegam a ti. Amém? Por que o salmista está comparando o homem na sua ignorância? Ele se comporta verdadeiramente como um animal. Se nós olharmos para a palavra no capítulo 37 de Isaías, versículo 28 e 29, o texto diz que Senaqueribe, o rei da Síria, estava perseguindo o povo de Israel e zombava do Deus de Israel e dizia que havia ganhado várias guerras, que Deus nenhum impediu que ele fosse um vencedor, e criticava o Deus de Ezequias e dizia que o Deus dele não salvaria Israel, que ele destruiria Israel, e o Deus de Ezequias não o livraria. Então Ezequias confessou a Deus, e olha o que ele disse: porém eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Ou seja, Deus sabe todos os nossos atos. Deus sabe quando nós levantamos, quando nós deitamos, quando nós fechamos os olhos, quando nós abrimos. Por isso precisamos estar obedientes à palavra de Deus. Não, para que não seja, para que não aconteça que Deus tenha que nos puxar com o seu cajado, para que não tenha que nos ferir com a sua vara. Assim Deus, Ele está falando para nós nesta noite, que sejamos obedientes, que não ocultamos o nosso pecado, mas sim confessar a Ele todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. Precisamos lançar no Senhor toda essa maldade que o nosso coração às vezes recebeu do mundo e nós não conseguimos tirar.
A palavra do Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Amém? A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e Ele cuidará de nós. Glória a Deus. Por isso não precisamos de ser teimosos, não precisamos de ficar cheios de opiniões e achar que nós somos capazes de alguma coisa. O salmista está dizendo que enquanto ele não confessou o seu pecado ao Senhor, a sua carne foi se definhando, os seus ossos foram secando. E para que isso não aconteça conosco, nós vamos agora, versículo 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aleluia. Aleluias! Glória a Deus. Você que tem entendimento, você que acredita que você serve um Deus verdadeiro, você que tem coragem de confessar a Deus, de abrir o seu coração para o Senhor, Ele está aqui nesta noite Glória a Deus. para perdoar o seu pecado, Aleluia. para esquecer o seu pecado, Oh, para apagar a sua iniquidade, para apagar a sua transgressão e dizer: vá e não peques mais. Glória a Deus. Amém? Coloque no seu coração nesta noite e coloque-se de pé para que o Senhor aplique esta palavra em sua mente, para que o Senhor venha a transbordar o seu coração de alegria, de gozo e de salmos, que possa te libertar da angústia e da incapacidade. O Senhor está aqui nesta noite. Glória a O Deus. Espírito de Deus está aqui nesta noite Aleluia. para te livrar da angústia, para te livrar da sequidão, para te livrar daquilo que te oprime. Não oculte ao Senhor o seu pecado. Confesse ao Senhor. Confesse a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Confesse a Deus nesta noite. Você pode confessar em silêncio ao Senhor. Você não precisa falar em alta voz o seu pecado, a sua transgressão. Você não precisa que o homem ouça o seu pecado, mas Deus precisa ouvir. Deus precisa ouvir a sua confissão. Deus precisa ouvir aquilo que está indo do seu coração, para que Ele envie o perdão para a sua alma. Em nome de Jesus, esquadrinha nossos O corações. Senhor quer te ouvir nesta noite. Tem algo que tem nos O afastado. Senhor quer te ouvir a confissão da sua Senhor, se tem face. algo que tem nos afastado da tua presença, que tem gerado Fale com o Senhor neste momento. Comece a falar com o Senhor. Senhor, algo que tem nos afastado. ainda que eu não tenha força, Pai, mas eu vim aqui nesta noite é para te dizer que eu estou, Pai, pronto para confessar o meu pecado a Ti. Eu estou pronto para te dizer, Pai, e revelar as minhas transgressões. Oh, aleluia. Para que não aconteça, Senhor, como o salmista. Para que não aconteça, Pai, que a minha carne venha secar. Para que meus ossos não venham secar, ó Pai. Tem algo que tem nos impedido Olha, Deus. de estar mais do Senhor, Pai, de intimidade contigo. Assim como a Tua palavra diz, ó Deus. Assim como a Tua palavra diz. Oh, Senhor, se tem algo que tem nos impedido Nos cítios de alegres tua presença, Pai, limpa nosso coração. Arranca, Senhor, do Teu povo a angústia. Oh, aleluia. Liberta as maldições, ó Pai, hereditárias. Liberta, meu Deus, Em do Teu nome povo. de Jesus, Senhor, sonda nosso Arranca, Senhor, do coração Pai, a tua palavra dos diz teus que filhos, nos das conhece tuas melhor do filhas. que a nós mesmos. tudo aquilo, ó Pai, que o mundo tem Aquilo que tem nos lançado. impedido de alcançar do Oh, meu Deus, Senhor, no nome de Jesus. mais da tua presença, mais Assim como o salmista diz, intimidade contigo. que bem-aventurado Pai, é em o nome de homem Jesus, arranca de nós, que tem o seu Senhor, pecado perdoado, que tem a sua iniquidade. perdoa nossas falhas. Oh, meu Deus, Misericórdia, Pai. perdoa a iniquidade do teu povo. Em nome de
Jesus. Perdoa a nossa iniquidade, Em nome de Jesus. como Daniel livre, nos disse. perdoa, Senhor. Assim como Daniel disse, o meu povo, nós pecamos, Senhor, nós pecamos contra Ti. Verdade, Tenha misericórdia de nós, Senhor, Senhor, em nome de e Jesus. faça com que nós sejamos, Pai, purificados através do Teu Em perdão, nome de Jesus, através da Pai, Tua nossas almas de misericórdia. toda palavra maldizida. Lança sobre a Tua igreja, Cura, Pai, Pai, nosso coração, oh meu toda Deus, ferida, a unção, com Pai, palavras. a unção da libertação, a unção da Cura o paz, coração da a tua unção, igreja, Deus, Pai, de que palavras, de transforma, ações Senhor, e o coração atitudes do do teu passado ao a presente, unção Pai, que tem impedido o teu povo de alcançar o Senhor mais. Tudo aquilo que tem gerado mágoa, angústia e tristeza, estraga enche o coração do teu povo, Pai, de em paz, nome de e de Jesus. alegria e de cânticos, ó Pai, de salvação. Em nome de Jesus. Em nome Pai. de Jesus. Em nome de Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga cura, Pai, Oh, meu libertação, salvação. Da Perdoa tua nosso igreja, pecado, Pai, perdoa as transgressões do nosso Que a coração. tua igreja possa Nos receber. ajude a andar em santidade diante de Ti, Senhor. Que a tua igreja possa Aleluia, receber. aleluia. Que sejamos Teus imitadores, Jesus. Andando, Pai, conforme a Tua palavra, Pai. Andando conforme a Tua Que a confissão do teu povo, Pai, ensinamentos, Pai. chegue até os teus ouvidos. Aleluia, aleluia, Que a Pai. nossa oração possa ter chegado até os teus Em ouvidos. nome de Jesus, Pai. E que haja Em resposta, nome de Jesus, Senhor. porque eu sei que o Senhor responde. Aleluia. Eu sei que o Senhor é fiel ao teu povo. Sim, Pai. Ouça Aleluia, aleluia, Jesus. o clamor da tua Em igreja, nome de Jesus, Pai. a confissão dos teus servos. Glória a Deus. Confessamos a Ti, ó Pai, nosso pecado e não encobrimos a nossa transgressão, pois sabemos quem somos. Oh, Jesus. Sabemos, ó Pai, que nós somos carne É pecaminosa, verdade, Pai. mas a Tua bondade, Pai, ela vai muito além Senhor, daquilo que imaginamos. a viver milenamente. A Sua bondade vai muito além daquilo que imaginamos. Cânticos de livramento de A Tua palavra diz que a Tua benignidade, ela dura para sempre. a confessar a Ti, Pai, em Ti encontramos Que a confissão do Teu povo, Pai, em Ti encontramos chegue até os Teus ouvidos. em Ti Que a nossa confissão chegue aos Teus em ouvidos. Ti encontramos livramento. Para que não haja sequidão no nosso carne e nem nos nossos ossos, Em mas nome que de haja Jesus. cânticos de alegria em nosso Em coração, nome de Jesus, Pai. através, ó Pai, da Tua Em força. nome de Jesus. Porque a Tua força, Pai, é que nos alegra. Em nome de Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nos leve em paz aos nossos lares. Leva-nos sim, Pai. E capacite-nos, ó Deus, para mais esses dias que virão. Aleluia, aleluia, aleluia. Para que possamos enfrentar os dias difíceis e também os dias de alegria, Pai. Que possamos estar prontos para enfrentar a escassez e a bonança. Sempre com No nome sagrado do Senhor, no nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Em Deus. nome de Jesus. Que a nossa semana seja uma semana de paz, Aleluia. cheia da alegria do Senhor, Sim, papai. que é a nossa força. Em nome Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a vida da santa e amada Igreja do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Só aquele que crê, dê uma salva de palmas. Todos vão em paz, que o Senhor vos acompanhe em nome de Jesus.